eu ainda tenho uma palavra da parte de Deus ao coração de todos, e está aqui nesse livro de Salmos. Aleluia. Este Salmos é um Salmos escrito pelos filhos de Coré, ou pelos filhos de Corá, como você assim preferir. Esses filhos de Coré, um total de 8 salmos, tiveram a oportunidade de estar através de forma de cântico, podendo expressar aquilo que Deus então inspirava, Deus entregava para que eles pudessem estar fazendo a vontade do Senhor. Mas, querida igreja do Senhor, quando nós olhamos para esses cânticos pelos filhos de Coré, nós temos que entender que os filhos de Coré eram pessoas que não eram bem vistas pelas pessoas daquela época, quando pessoas ouviam falar dos filhos de Coré, porque todos conhecem e sabem bem que o pai desses filhos, desse homem chamado Coré, ele se reuniu junto com Datã, Abirão, e eles levantaram-se contra o ministério de Moisés, contra o sacerdócio de Arão, e eles se levantando contra o sacerdócio de Arão, o ministério, a liderança de Moisés. Isto trouxe uma grande fúria ao coração de Deus, porque jamais Deus vai permitir que alguém levante contra alguém que Deus estabeleceu para uma liderança, como a liderança que teve Moisés. Jamais Deus vai permitir alguém que se levante contra o sacerdócio de Arão, como Datã, Coré e Abirão se levantaram, reunindo com eles 250 pessoas. Assim fizeram. Mas como nosso Deus não permite, nós sabemos que foi aberto a terra, e os 250 homens, juntamente com Datã, Coré e Abirão, eles foram sugados pela terra, porque Deus havia levantado Moisés como líder e levantado Arão como sacerdócio. Mas, igreja do Senhor, e agora os filhos de Coré traz com eles a má impressão do seu pai, pela rebelião, junto com seus 2 amigos e o povo, ao qual havia se levantado. Mas, olhando para esses salmos, eu disse que esses salmos eram salmos de cântico dos degraus. Mas conhecemos que, nesta época em que os levitas se preparavam para entoar louvores a Deus, eles preparavam louvores nos degraus, ou seja, nas escadas, para que pudesse degrau após degrau, alguém que ia subindo, quando tinha um objetivo a chegar ao templo de Salomão, já chegasse no templo de Salomão, que ficava numa montanha, e já fosse ouvindo os louvores por cada levita que ficava na ponta de cada degrau até chegar no templo de Salomão. Mas, queridos irmãos, por mais que vários levitas, eles tinham ali cada canto de cada degrau, entoando cada cântico para as pessoas que vinham e subiam ouvindo até chegar no templo, os filhos de Coré, eles ficavam numa porta chamada Porta Oriental, e esta porta oriental era uma porta que não era uma porta principal, mas era uma porta como se fosse uma porta de escape, uma porta de saída para aquele que quisesse acessar esta porta e não queria ser visto, não queria ser notado, não queria que alguém, a hora que chegasse, pudesse dizer assim:
está chegando fulano, está chegando Bertano, acabou de chegar ali. Não, irmãos, os filhos de Coré, agora nesta porta oriental, diferente dos outros levitas, eles ocupavam então o espaço, o lugar esta porta. É interessante que todos que eu antecipei aos irmãos, que sabiam do que o seu pai Coré havia feito, então desprezavam eles por causa da atitude do seu pai. Quando alguém ia subindo os degraus até chegar no templo de Salomão, alguém ouvia, se interessava, gostava, e ia ouvindo os cânticos de degrau dizendo: Deus está falando conosco. E os filhos de Coré estavam nesta porta oriental, e eles quando louvavam, eles louvavam exatamente quando a minoria estava dentro do templo de Salomão. Mas, querida igreja do Senhor, pasme, senhoras e senhores, que neste dia, entre os 8 salmos que eu disse, de autoria dos filhos de Coré, o Salmo 46 é um salmo que marcaria a história naquele dia dentro do templo de Salomão. Por que marcaria o tempo, marcaria a história dentro do templo de Salomão? Porque foi exatamente neste dia que Deus, então, em que pessoas já haviam deixado o templo, Deus dá estes salmos aos filhos de Coré. E a nação israelita, o povo que ia prestar o seu sacrifício, prestar a sua adoração, prestar a sua gratidão ao Deus de Israel, estava passando por uma grande luta, estava passando por tamanha perseguição e tamanha prova. Mas é neste exato momento em que Deus toma os filhos de Coré e começam eles a receber a inspiração deste canto, agora na porta oriental, onde todos ali deixavam de dar importância para os filhos de Coré que estavam nesta porta. E eles diziam assim: Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Deus é nosso socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rudes se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, um santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus te ajudará ao romper da manhã. As nações se embreveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, e lança os carros no fogo. Louvado seja Deus. E aqueles que estavam diante de tamanha prova, aqueles que estavam diante de tamanha luta, aqueles que foram sacrificar, aqueles que foram adorar, aleluia, quando houve eles recitando debaixo da inspiração, aleluia, algo começa a acontecer com o estrondo no mundo espiritual. Aquilo que era luta já começa a descer luta, aquilo que era prova já começa, aleluia, a deixar de ser prova, porque ele ouve Deus dizer: aleluia, Deus é o nosso refúgio, é a nossa força.
ouvem a